Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um texto profético. O livro de Jeremias traz lá no capítulo número 5 umas falas de Deus que parecem chocar-se com as mesmas falas de Deus nos livros do Pentateuco. Tem a ver com sacrifício, holocausto, etc. Essa ideia de holocaustos e sacrifícios é uma ideia temporária diante de Deus ou ela persistiu, pelo menos ao longo do Antigo Testamento inteiro? E hoje em dia, nós ainda devemos fazer sacrifícios? Claro que não de sangue, nem de animais, lógico. Mas algum tipo de sacrifício Deus espera de nós ou o sacrifício de Cristo encerrou essa prática definitivamente? O que é que você sabe e o que é que você pensa a respeito dessas questões? Se alguém viesse me perguntar sobre o texto de Jeremias, sobre a prática de sacrifícios, qual seria a sua argumentação e com base em que passagens da palavra de Deus? Está no ar, o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. E olha, hoje temos uma estreia no programa. Conosco o pastor Eliel Lago, da Comunidade Evangélica Boas Novas. Paz e graça, pastor Eliel, tudo bem com o senhor? Paz, graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui no programa com vocês. É a primeira vez sua mesmo, né? Primeira vez. Não estou me atrapalhando. Porque teve um tempo que eu fiquei fora do programa, então às vezes eu anuncio como estreia e não é, né? É, mas estou estreando. E, pastor, onde fica a Comunidade Evangélica Boas Novas? A Comunidade Evangélica Boas Novas, ela fica ali na Engenheiro Caetano Álvares, no bairro do Imirim, número 3.888. Ali é Zona Oeste? Norte. Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado, é uma honra. Boa estreia. Obrigado. Voltando ao Vejam Só, pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis. Paz e graça, pastor Alexandre Dutra, tudo bem com o senhor? Quanto tempo, né? Resta de Shalom, graça e paz, reverendo Heber. Já faz um tempinho, mas é sempre um prazer estar de volta. Acho que dá um clima depois que leva um tempo a mais, né? Ah, é verdade, é verdade. E onde fica o Templo Batista de Indianópolis? O Templo Batista de Indianópolis fica na Alameda dos Jurupis, número 1270. Nós estamos a 1 quarteirão e meio do Shopping Ibirapuera e todos estão convidados a participar com a gente nos Amigos de Sião, todas as sextas-feiras às 20 horas. Inclusive, quero parabenizar a comunidade judaica para a celebração de Shavuot, que para nós é a festa de Pentecostes, que está acontecendo no dia 31 de maio e 1º de junho. Shavuot é Pentecostes? Shavuot quer dizer semanas, porque a festa é 7 semanas depois do Pêssego, da Páscoa, no 50º dia, aí vem a palavra Pentecostes, do grego. É por isso que em alguns comentários a gente vê Festa das Semanas. Exatamente. Também conhecido como Festa das Colheitas, porque termina primeiro as colheitas da primavera. Ai, que legal. É. Parabéns, então. Hag Sameia para a comunidade judaica e para os judeus messiânicos e também para os amigos de Sião que estão celebrando aí o Shavuot. Legal. Muito bom. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos ver a matéria do senhor Zeca sobre o tema de Jeremias e os textos do Pentateuco. Muitas críticas recebidas pelos cristãos, hoje em dia, envolvem a questão das práticas religiosas, ao invés de viver o Evangelho de Cristo. Dizem que as pessoas preferem muito mais as doutrinas, os dogmas da igreja, que o ensino do mestre. Mas essa era uma briga também na época da Reforma, que esse ano, inclusive, completa 500 anos. Os reformadores queriam que a igreja voltasse aos ensinos bíblicos e deixasse de lado ensinos que, na verdade, eram apenas doutrinas, em muitos casos, até sem base bíblica. Todas elas fundamentadas simplesmente na prática da igreja. Mas hoje iremos debater um texto
que, ao que tudo indica, mostra um questionamento de Deus diante de uma prática religiosa do povo. Porém, com um detalhe: essa prática foi instituída pelo próprio Deus. Ou será que não? Como podemos entender Jeremias 7, 21 a 23, com base nos textos do Pentateuco? Para tentar responder essa pergunta, não temos outra opção. Vamos direto ao texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Vamos ler os versículos 21 até o versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias ataca aparentemente o uso errado do ritual religioso. Ele deixa claro que a cerimônia religiosa sem o conteúdo ético é completamente vazia. Se os sacrifícios não reforçavam ou fortaleciam a moralidade da nação, não tinham valor algum. Aliás, ao que tudo indica, isso vale para todo o ritualismo na religião. Até aqui tudo bem. Mas quando chegamos no versículo 22, temos uma dificuldade na interpretação. Aliás, esse verso é interpretado de várias maneiras. A grande questão está em conciliar esse versículo com toda a história hebraica na prática religiosa, já que a instituição de todo o sistema sacrificial foi uma ordem de Deus. No versículo seguinte, Deus afirma que o povo deveria ouvir a sua voz e obedecer. Mas não era isso que eles estavam fazendo? Não estavam realizando sacrifícios de acordo com a ordem que foi dada por Deus? Como podemos explicar essa orientação do profeta Jeremias, analisando juntos os textos do Pentateuco? Você sabe essa resposta? Não? Então estamos na mesma situação. Mas vamos descobrir tudo isso agora, juntos, já que o Vejam Só de hoje está no ar. Nós temos hoje dois eruditos que creem na Bíblia. Um deles é o pastor Eliel do Lago, da comunidade evangélica Boas Novas. Mais uma vez, pastor, obrigado por ter vindo. Como é que a gente entende Jeremias 7 com os textos do Pentateuco? Há aí um choque, não há? Eu não vejo assim não, pastor Heber. A questão é a seguinte: quando nós olhamos para o texto de Jeremias capítulo 7, nós vemos que o contexto ali era um povo que estava na apostasia total. E o versículo 22, quando Deus está dizendo para o povo que ele nunca falou sobre isso, é um termo, uma figura de linguagem de ironia. O mesmo que foi usado lá por Elias com os profetas de Baal, e também no texto do Salmo de número 82, versículo 6, quando Deus vai falar para os juízes de Israel que estão tratando os órfãos e as viúvas de forma incorreta. Então, esse termo é ironia. Deus não está desdizendo o que ele disse lá no Pentateuco. Ele está simplesmente ironizando porque esse povo já está totalmente distante dele. Então ele está dizendo, ó, fica à vontade, faz o que vocês quiserem, porque com vocês não tem mais jeito. Tá bom. Obrigado pela sua resposta, pastor Eliel. Do outro lado, nós temos um pastor Alexandre Dutra, que tem um carinho muito especial pelo povo de Israel, né? Ele preside o Amigos de Sião, né? E como é que o senhor entende essa nossa pergunta, pastor? Realmente esse texto ele é emblemático aqui no profeta Jeremias, mas de forma geral não traz nenhuma contradição, como o pastor Eliel colocou muito bem, mas traz para a gente sim uma aplicação maior para a interpretação do texto em si, que realmente exige aí um pouco mais de atenção no aspecto literário dessa porção.
O capítulo 7 está ligado, vai até o capítulo 10 e fala justamente do sermão do templo, que é o que inicia o versículo 1 e 2, né, de Jeremias 7, onde diz o verso 2: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Como o texto, que vai até o capítulo 8, verso 3, está em forma de prosa, ele então suscita algumas críticas da crítica literária daqueles estudiosos mais críticos, que seriam aí mais minimalistas das Sagradas Escrituras, vão dizer: olha, esse deve ter aqui um outro editor, ou um outro Jeremias, chamado Deuteronômico Jeremias, ou editor deuteronômico, ou Deutero Jeremias, ou seja, um segundo Jeremias escrevendo, porque enquanto o texto dele, desde o início, está vindo em forma poética, aqui muda e passa a ser em forma de prosa. Então, realmente, é um texto que tem que ter uma atenção diferenciada. Porém, avaliando e analisando com atenção o texto, a gente vai ver que não há uma contradição, e sim uma complementação sobre aquilo que foi dito, com uma ênfase de destaque para o que estava ocorrendo, que é o contexto cultural do povo de Judá, em especial do povo de Jerusalém. Por exemplo, ele está citando, vai ter uma citação aqui de Amós falando sobre isso, que concorda com aquilo que está acontecendo em relação à parte do templo, né? Que nós vamos ver aqui, ó, Amós capítulo 5, verso 25, que diz assim: Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então perceba que há um questionamento, sim, se isso aconteceu. É claro que os profetas estão se prendendo ao contexto do recebimento da Torá, dos 10 mandamentos, da lei, no Monte Horebe. Então ali realmente não tem nada dito sobre sacrifícios. A partir de que momento ocorre o sacrifício? Quando o povo peca, e agora tem que tratar essa questão. Então nós vamos entrar em Êxodo, onde Deus vai estar dando a descrição da construção, melhor dizendo, do tabernáculo, para poder então fazer esse sacrifício e assim fazer a expiação dos pecados. Então há um hiato de tempo, sim, do recebimento da Torá no Monte Horebe, lá no Sinai, na Cordilheira do Sinai, até em que há uma questão que tem que ser tratada do pecado. Então, percebo que há uma complementação aí, não uma contradição sobre o assunto. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai aprofundar tudo isso e dirimir as dúvidas que, obviamente, estão presentes aqui. Mas agora é hora de você se posicionar e votar na nossa enquete, que tem a ver exatamente com o texto de Jeremias, mas com a prática dos sacrifícios. A enquete está lá no vejamsó.com.br. Entra lá e você vai encontrar a seguinte pergunta: você crê que Deus aceita sacrifícios ainda hoje? Primeira resposta: sim, pois pelos sacrifícios demonstramos nossa fé. A fé sem obras é morta, né? Então, quando nós sacrificamos algo a Deus, nós estamos exercendo a nossa fé. Segunda resposta: não, porque o último sacrifício foi o de Cristo. O sacrifício de Cristo foi suficiente, não há mais necessidade de sacrifício algum. Terceira resposta: não é nenhuma das anteriores, ou não sei, tá? Nem o sim, nem o não, ou então o não sei. Votou na enquete, você se habilita para o comentário, né, sobre o Antigo Testamento do Dr. Brian Bailey. Está aqui, ó, A Jornada de Israel, né, da Zion Publicações. Ele que vai ser o presidente da Academia Teológica da Graça de Deus da Grade hoje para você, tá? E já que nós estamos falando da grade, anota o telefone para você ligar amanhã no horário comercial e se informar a respeito das novidades que a grade está promovendo. Tem várias, mas várias mesmo. Liga lá para você saber. 0 operadora 11 31 15 08 19. Amanhã, você tem que ligar amanhã, agora não tem ninguém lá. 0 operadora 11
3115-0819. Liga na grade, se informa sobre o endereço próximo da sua casa, nós temos no Brasil inteiro. E também os cursos ministrados, além do curso bíblico, que também está presente no Brasil inteiro, tá bom? Tem curso de canto, por exemplo, para quem quer louvar o Senhor, né? Aprender a cantar, é uma bênção. Tem curso de violino, de teclado, de inglês e espanhol, usando a Bíblia, de gestão eclesiástica, capelania. Tem uma infinidade de cursos lá. Curso teológico, naturalmente, né? Enfim, dá uma ligadinha amanhã e se informa, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo a gente ainda tem nesse bloco, por favor, dona Angélica? Muito bem. Vamos lá. Eu só queria entender do pastor Eliel o seguinte: o senhor falou que, na verdade, Deus está sendo irônico, é isso? É isso mesmo. Nessa fala. Então, quando Deus fala assim, comer carne e tal, ele está sendo irônico. Não é para a gente comer carne? Não, a questão é a seguinte: o holocausto, que era o sacrifício queimado, não se podia comer pelo adorador. Aquela pessoa que estava adorando a Deus com esse holocausto, ele era proibido de comer. Então, quando Deus está ironizando, ele está dizendo, pode comer, porque ele está indo contra aquilo que ele mesmo instituiu, que não poderia comer, e pode comer por qual motivo? Porque o povo já está totalmente voltado contra o Senhor. Então, Deus, nesse momento, já está vendo que esse povo é um povo de dura serviço. É um povo que não está preocupado em agradar ao Senhor. Como eles estão adorando a outros deuses, então Deus fala assim, meu filho, você pode ficar à vontade, coma a carne, você está quebrando alguma coisa que foi instituída por mim, mas eu não estou preocupado porque eu já determinei que eu vou destruir essa nação. Então é nesse sentido. Mas a gente pode ou não pode comer a carne? Não. A carne que era oferecida em holocausto, ela deveria ser totalmente queimada. Não poderia comer. O adorador não poderia comer. Então, por esse motivo, Deus está ironizando. Ele está usando essa figura de linguagem da ironia para ironizar o povo. Olha, vocês comam, como quem diz assim, pode se banquetear aí que o destino de vocês já está traçado. Credo. Será que Deus é tão maquiavélico assim? Bom, no próximo bloco a gente vai desvendar esse e outros mistérios. Além do fato de que tem também o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, né? E, enfim, não sai daí, a gente volta já já com a continuação do nosso programa. Pastor Alexandre Dutra, o nosso irmão Eliel Lago tem dito que o texto de Jeremias diz exatamente o contrário do que está escrito. É assim que o senhor entende? Pois é, se você ler literalmente, você vai ficar em dúvida realmente. Por isso que eu sou a favor de uma interpretação histórico-gramatical, literal, mas quando ele não faz sentido ou entra em contradição com a porção maior das Sagradas Escrituras, então você tem que fazer uma nova leitura mais minuciosa para entender o que está acontecendo. E como essa porção está no capítulo 7, o capítulo 7 justamente é o contexto imediato desses 3 versículos que traz aí uma certa complexidade de compreensão. Então, o que ele está tratando? Ele está tratando na frente do templo, dizendo para os adoradores, olha, vocês estão vindo aqui adorar a Deus achando que vocês vão escapar da ira divina por causa da prática pecaminosa de vocês, e vocês estão se fiando no templo para que Deus não julgue o pecado que vocês estão cometendo individualmente, familiarmente, como nação. Portanto, não dá para achar que Deus vai deixar de julgar o pecado do povo. No versículo 4 diz, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque a glória de Deus já não estava mais no templo por causa da ação continuada de pecados como a idolatria. Ou seja, o israelita adorava a Deus no templo, nos 3 períodos, levava suas ofertas, e depois ia sacrificar nos altos. Não dá para dividir Deus com os ídolos, tá certo? Então, há aqui, como o pastor bem disse, uma apostasia espiritual
e ela é marcada com palavra forte, com um adultério espiritual, e é isso que Jeremias está fazendo. Ele sabe que para ganhar a atenção do povo que religiosamente está cumprindo com seus deveres, ele tem que usar de uma linguagem mais dura e firme. Ele não ia poder alcançar o coração, despertar a atenção do povo, se ele falasse o óbvio. Ele tinha que chamar a atenção para aquilo que realmente era o ponto do contexto aqui. Bom, os liberais já estavam contra Jeremias, porque ele estava dizendo que a Babilônia viria e destruiria a cidade e venceria o povo da aliança. Mas ele ainda tinha do lado dele aqueles mais conservadores, que estavam se agarrando ao templo, embora o coração deles não estivesse ali. Então, o que acontece quando ele fala isso? Ele perdeu a amizade de todo mundo. Então, nem os liberais, nem os conservadores estão com Jeremias. Mas ele, por isso mesmo, alcança a audiência dele, que era chocar o seu auditório, dizendo, olha, não adianta pensar que, porque o templo está aqui, o templo é símbolo da presença de Deus, que vocês vão ser livres da condenação do próprio Deus que já saiu daqui, a sua glória, a sua presença não está mais. Então, quando a enquete traz nessa pergunta, não existe, segundo Levíticos, que trata os 5 sacrifícios, sacrifício sem o envolvimento afetivo de fé, que está muito mais para fidelidade. Então, você pode sacrificar sem crer, mas você não pode crer sem sacrificar. Porque o ato de adoração em Israel, e aqui nós podemos aplicar isso para a igreja também, era sempre levar alguma coisa a Deus. Então, adorar a Deus é oferecer algo. Então, não dá para adorar a Deus sem oferecer nada. Aliás, os nossos cultos hoje parece que não tem tão assim, removidos essa característica de adoração. Porque você, se fizer uma enquete com as pessoas, elas vêm para buscar algo. Mas adorar não é isso. Adorar é levar o que você é e o que você tem, isso em dons, talentos e recursos mesmo, a Deus e colocar no altar. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, fica claro, e aí você tocou no assunto que nós não sacrificamos animais, nem sangue, mas os judeus já estão preparando para breve os sacrifícios em Jerusalém, porque o templo já existe pré-moldado, as peças do templo já foram confeccionadas, né? E esse ano os judeus ortodoxos já sacrificaram cordeiros como teste de como que vai ser quando o templo estiver reerguido. Então vai voltar sim os sacrifícios lá em Jerusalém. Tem algumas questões aí políticas que envolvem, todo ano eles tentam colocar a pedra fundamental do templo lá no monte do templo, e a polícia israelense aqui proíbe esses judeus religiosos de fazerem isso, de lançar a pedra fundamental. Mas enquanto não tem o templo e não há sacrifício, e nós estamos na dispensação da igreja, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional. E essa expressão aqui de sacrifício é o sacrifício que o pastor muito bem destacou, o holocausto. O holocausto era uma oferta que tinha que ser queimada total. O sacrifício pacífico não, uma parte para o sacerdote, uma parte para Deus e a outra parte para o ofertante com seus familiares ou amigos. Mas o holocausto era uma oferta voluntária. Só que não basta também ser do coração. Não pode ser do seu jeito, apesar de ser voluntário. Tem que ser do jeito de Deus. Por isso que era total. E quando ele diz isso, né, comer o holocausto, isso é uma blasfêmia. Mas não é uma blasfêmia que Jeremias está dizendo para fazerem. E sim que eles estão fazendo ao sacrificar, mas o coração deles não está ali. É como se estivessem fazendo isso. Então, essa que é a questão. Então, se é voluntário e você quer oferecer alguma coisa para Deus de forma voluntária, não é do seu jeito. Apesar de ser voluntário, apesar de partir de você, tem que ser do jeito de Deus. Pastor, o senhor come carne? Eu como carne. Mas tem crente que diz que a gente não pode comer carne, né? Então, nesse aspecto aí, comer carne vai depender do contexto do não comer carne, né? Por exemplo, a Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Então, se for escandalizar, é melhor não comer carne. Se for comer carne ao lado de uma pessoa que isso vai causar um escândalo, a gente evita de comer a carne. Poxa vida, mas quem que se escandalizaria, né? Bom, os enfim. veganos.
Ah, os veganos. Tá. O senhor vê essa diferença que o pastor Alexandre colocou entre prosa e poesia no texto? Olha, é um texto que, se nós formos analisar ele à luz da palavra de Deus, ele vai mostrar para nós que Deus está agindo aqui da maneira do contexto do povo. E esse povo, ele está afastado de Deus. E quando esse povo se afasta de Deus, Deus vai usar, de acordo com a questão atual do povo, para falar com eles. E como que Deus trata com o povo? Trata dessa forma que eu coloquei aqui, de forma irônica, para mostrar para o povo que eles estavam já afastados de Deus. E quando a gente pensa que o texto tem contradição lá com o Pentateuco, nós vamos notar aqui no versículo de número 22, onde vai dizer aqui, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Esse é o versículo 22. Quando a gente analisa o versículo 22 e coloca à luz do Pentateuco, a gente fala assim, há contradição no texto. Mas se nós olharmos o contexto posterior, no versículo de número 31, ele vai nos responder isso aqui. O que foi que Deus nunca ordenou ao povo? Deus nunca ordenou ao povo que eles sacrificassem aos deuses pagãos e nem oferecessem seus filhos. É isso que Deus nunca ordenou. Porque quando Deus está dizendo para o povo fazer holocausto, como bem disse o pastor Alexandre, juntamente com essa oferta, ainda que voluntária, o coração tem que ir junto, a fé tem que partir juntamente com este sacrifício. E o que está acontecendo nesse contexto aqui é que está tendo holocausto, está tendo sacrifício, mas não há coração, não há fé. Então, pastor, mas uma coisa que eu não entendo é o seguinte. Se o objetivo do profeta era corrigir o povo, né, usando de ironia, se o povo não entendia a palavra direta, com ironia que ele não vai entender mesmo. Então, o que Jeremias queria? Era condenar o povo? Não. Jeremias não é condenar. A função de Jeremias ali é alertar o povo. Ele está alertando o povo, só que o povo, eles não estão ouvindo o alerta de Jeremias. Então, como não está ouvindo o alerta de Jeremias, Jeremias é representante de Deus, Deus está falando por intermédio de Jeremias. Já que vocês não querem, então eu vou abrir mão. Como, por exemplo, a gente pega Romanos capítulo 1, quando Paulo está escrevendo à igreja de Roma, ele mostra o contexto daquele povo, dizendo como que esse povo está vivendo. Está vivendo uma vida toda errada, está se voltando contra Deus. Então Deus fala assim, então eu virei as costas. Essa é a questão. Então, mas esse eu virei as costas não está claro no texto de Jeremias. O meu medo é que o povo ouvisse Jeremias e dissesse, pô, então Deus liberou, legal, estamos juntos e vamos para o pecado. Não. Deus não libera em momento algum. Então, mas esse estilo de pregação de Jeremias surtiu resultado? Não vai surtir resultado porque o coração do povo já está distanciado de Deus. E porque a fala dele está errada. Ô, pastor, o senhor não tinha que puxar a orelha de Jeremias lá no Amigos de Sião, não? Não, de forma alguma, não dá para puxar a orelha do profeta Jeremias, porque justamente está em formato de prosa, porque é assim que foi escrito o Pentateuco. Então ele está voltando às origens. Nenhum profeta de Deus vai trazer a mensagem fora do padrão da Torá, do Pentateuco, em especial do livro de Deuteronômio, onde é lançada os fundamentos e a lei dos profetas, como o profeta deve se comportar. É por isso que ele vai interceder pelo povo, ele vai chorar pelo povo, vai ser chamado do profeta chorão, e Deus vai falar assim, não adianta interceder. Mas ele dá a palavra de arrependimento no versículo 5, né? Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, e aí cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva, e parar de oprimir o fraco, o juízo de Deus vai ser desviado. O problema é que olha o que acontece no versículo 9, o povo respondendo à mensagem divina, já do choque que o profeta já deu nele.
Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste, ele continua dizendo, ou seja, vocês sacrificam no templo, mas adoram outros deuses, é por isso que, como não há arrependimento, vai vir o juízo. E ele vai citar o exemplo de Siló, onde estava o tabernáculo, a aliança do Senhor, em que Deus se afasta de lá por causa do pecado do povo, e é destruído, e é levado à arca pelos filisteus. Problema deles, né? Levar a arca do Senhor, e Deus também trouxe juízo sobre eles. Porém, o profeta ilustra, olha, não se fie em Jerusalém porque está o templo aí, porque Siló também estava o tabernáculo, o da presença de Deus, e o Senhor julgou a nação de Israel e tirou a sua presença daquele lugar. Portanto, o profeta Jeremias, ele vai dramatizar a cena da sua mensagem para ver se consegue causar um impacto em que ele vai colocar tanto aqueles que estão assim já voltados para uma religião superficial e artificial, mas para aqueles também que estão dizendo Deus não vai nos abandonar porque nós estamos agarrados ao templo. E o profeta Jeremias diz, se agarre a Deus e não ao templo. Bom, essa é uma questão interessante. Agora, o pastor Eliel, como é que os sacerdotes e os príncipes de Judá, lá de Israel, viam o trabalho de Jeremias? Ele ia lá para a porta do templo falar todas essas coisas e os sacerdotes deixavam ele tranquilo lá, sendo irônico na presença lá do... Não, pelo contrário, ele só perseguição, e nós conhecemos o texto que ele vai ser jogado no calabouço por tudo isso daí, quando ele vai profetizar, inclusive, que o povo vai para o cativeiro babilônico, porque o povo está distanciado de Deus. E o pastor Alexandre, ele citou aqui agora o versículo 5, 6 e 7 aí, e no 6, Deus vai dizer, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramar de sangue inocente, veja que Deus está dando a condição para o povo. Se vocês não fizerem isso, aí no versículo de número 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais. Ou seja, Deus não é esse Deus carrasco, não. Deus é amor. Vai nos dizer no Novo Testamento que Deus é amor. E o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. A questão é que o Deus do Antigo ele é tão rígido quanto o Deus do Novo. Então, o povo está afastado de Deus, o povo já virou as costas para Deus, então Deus está tratando com amor, com rigidez também. E o povo não quer saber. E aí, como o povo não quer saber, o povo vai para cima do profeta, e o profeta paga o pato, e por isso, como citou o pastor Alexandre, ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chora vendo a situação do povo, como Jesus chorou olhando para Jerusalém lá na frente. Então, é dessa forma, os sacerdotes não estão satisfeitos com Jeremias, porque Jeremias está trazendo uma mensagem que eles não querem ouvir. Bom, enfim. Agora, eu queria dizer o seguinte, irmão Alexandre, os sacerdotes, o profeta ficava lá sem ser incomodado, podia pregar dentro do templo, como é que era? Dentro, era fora, fora do pátio, fora de onde e mais? O senhor falou que a glória de Deus estava ausente, como é que a gente pode provar isso? Então, nós não podemos esquecer que Jeremias era de linhagem sacerdotal, então o acesso não estava tão restrito a ele. Agora, quando ele começa a trazer uma mensagem que vai contra aquilo que os sacerdotes seriam a aristocracia judaica pensava, ele começa a ter alguns inimigos no seu próprio seio familiar. Claro que ele pregava e tinha um auditório, mas não era sem oposição, porque a presença dos falsos profetas também estavam lá. Então, enquanto ele falava uma coisa, o falso profeta falava, não, é mentira, não vai acontecer nada disso não, porque nós estamos na aliança que Deus fez com os nossos pais de nos dar essa terra e assim por diante. Mas aí ele tem um discurso bem forte, né? Por exemplo, no verso 10 ele diz assim, olha só que interessante. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Que abominações? Aquela que Israel viu sendo feita
nos porões do templo. É por isso que a glória de Deus não estava mais. Quem viu isso foi o profeta Ezequiel. Ele não sabia o que estava acontecendo. Por que Deus ia julgar o povo, sendo que a religião estava em pleno funcionamento? Aí Deus falou, eu vou te mostrar algo que você não está vendo. Que esse pessoal que está aqui na frente fazendo uma coisa, na calada da noite eles fazem outras coisas no templo, e aí ele tira uma parede e mostra os altares aos deuses pagãos, né? E aí então ele também vai chamar esse pessoal que está na casa de Deus, os sacerdotes, portanto, ele também traz um discurso para a própria família dele, e vai dizer o seguinte no versículo 11, é pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Essas palavras vão ser citadas por Jesus, mais uma outra porção do profeta Isaías. Então percebam que o que estava acontecendo aqui vai acontecer posteriormente também. Mas cabe aqui talvez falar que esse pecado da idolatria em Israel se encerra com a destruição de Judá, onde vem a ira do Senhor e aí o fogo consome a cidade de Jerusalém. Depois o povo judeu, depois do cativeiro na Babilônia, nunca mais vão se voltar à idolatria. Hoje os judeus, desde aquela época até os dias de hoje, estão vacinados contra a idolatria. Então qual é o problema hoje para os judeus? É a questão da mística judaica, do esoterismo. Então eles estão precavidos em relação à idolatria, mas suscetíveis à questão esotérica do pensamento rabínico judaico, que acaba suplantando aquilo que o profeta Jeremias trouxe, né, que é uma volta para a palavra. Por isso que ele cita aqui em prosa os textos de Deuteronômio, a narrativa é similar, porque é uma chamada para se voltar à palavra. É por isso que ele vai citar a lei, né, os 10 mandamentos, que aparecem em Êxodo 20, e Deuteronômio 5, que é a base dessa porção especificamente em Jeremias. É por isso. Tá bom, a gente vai para o intervalo. Na volta queremos saber se Deus espera sacrifícios nossos ainda hoje, como seriam esses sacrifícios, ou se o sacrifício de Cristo foi suficiente, não devemos mais fazê-lo. Enfim, e também continuar escarafunchando aí o ministério de Jeremias. O pastor Lago falou que ele foi jogado no calabouço. Como é que era esse calabouço, né? Será que era prisão, igual a prisão domiciliar aí do povo da Lava Jato? Você vai ficar surpreso. Onde foi que Deus deixou o homem dele, o profeta dele, terminar? Terrível. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, e estamos hoje discutindo a questão do texto de Jeremias, né? O pastor Eliel Lago, da comunidade evangélica Boas Novas, tem dito durante o programa que Jeremias está usando de ironia no texto que estamos focalizando. Pastor Eliel, os profetas usavam recorrentemente o recurso à ironia, ou Jeremias é uma exceção? Não, como eu já citei para o senhor, Elias vai fazer uso dessa figura de linguagem, lá com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, e nós temos esse texto também do Salmo de número 82, versículo 6, quando o salmista está mostrando ali Deus falando com os juízes de Israel, que estavam agindo de forma errônea com as viúvas e os órfãos de Israel. Então nós temos pelo menos esses dois casos aí. Salmo 82, 6? 82, 6. Tem como o senhor ler para nós? Tem, eu não lembro com certeza. do texto. O texto vai dizer, vós sois deuses, todos vós sois... Deixa eu achar aqui rapidinho. Salmo 82, 6. Diz assim, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, se a gente ler o contexto aqui, nós vamos ver que Deus está dizendo, até quando julgareis injustamente e tomareis partidos pela causa dos ímpios? Então, o povo, os juízes de Israel estão fazendo os ímpios como pessoas corretas, e quem deve ser julgado com honestidade, que são
os órfãos e as viúvas, eles não estão fazendo juízo. E aí Deus está dizendo, vocês estão agindo como se vocês fossem os próprios deuses. Então está fazendo essa ironia aí. Agora, é Salmo 82, né? 82:6. Pastor Alexandre, não é o texto que o Senhor Jesus vai usar? Não diz a vossa escritura, sois deuses? Revelando a autoridade que foi dada e a capacidade de julgar e de discernir. O apóstolo dizer isso, né? Vocês vão julgar os anjos porque vocês não estão exercendo da autoridade sobre esse que está em prática pecaminosa aberta e ninguém toma uma decisão. Então, mas aí nesse texto que Jesus usa, ele está sendo irônico também ou não? Aí está mais destacando a autoridade que devia ser exercida para uma compreensão realmente daquilo que Deus queria sobre o povo. Ok. Agora a gente ficou devendo a ideia da glória que fugiu lá que Deus retirou do templo, né? O senhor concorda que o templo não tinha mais glória, pastor? Concordo sim. Então como é que faria o judeu, coitado, piedoso? Por exemplo, vamos pensar, Jeremias é o profeta que vai anunciar que Jerusalém tem que se render a Nabucodonosor, certo? Então Nabucodonosor ainda não chegou. Mas havia pessoas piedosas lá. Daniel era uma delas, Ezequiel era outra delas, que acabam sendo os 4 amigos de Daniel, não, os 3 amigos de Daniel também. Então, gente que estava querendo adorar a Deus. Eles não deviam mais adorar, já que a glória de Deus não estava no templo? A questão é a seguinte, Deus ele está preocupado com a nação como um todo. E aí tem uma meia dúzia ali que ainda serve ao Senhor. O que Deus vai fazer? Manda esse povo para a Babilônia, como bem lembrou o pastor Alexandre, porque Deus estava querendo trabalhar com a nação para que a nação se voltasse para Deus. E isso é fato, que quando o povo volta da Babilônia, nunca mais eles se prostram a nenhum outro Deus. A gente vê, por exemplo, o período interbíblico, quando o Antíoco Epifânio entra no templo querendo profanar o templo, e a família dos Macabeus não aceitam isso. Então, eles foram curados disso. E Daniel, ele vai adorar a Deus lá na Babilônia, e lá ele serve a Deus, ele honra a Deus, recebe revelações maravilhosas, e o processo pedagógico que Deus tinha com a nação, ele alcança sucesso, ele alcança êxito. Mas é injusto, né? Deus, por causa dos pecadores, os santos pagam. Então, remanescente fiel sempre existiu, sempre existirá. E o cuidado divino e a proteção é com esses. Como você bem lembrou, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e o milagre aconteceu. Muitos outros milagres do gênero aconteceram, mas não foram registrados. Esse foi registrado para que a gente soubesse que Deus preserva e cuida do remanescente fiel. Mas a questão aí é com a nação, né? Então, o problema não era o fiel a Deus e nos sacrificar, e sim aqueles que estavam recebendo o sacrifício para apresentar diante de Deus, porque havia uma mediação feita pelos sacerdotes que estavam corrompidos ali naquele momento. Agora, quanto à ausência do templo e do sacrifício, isso não impediu que as orações e as confissões subissem até a presença do Senhor e o Senhor tratasse essa questão. É claro que quando nós falamos da expiação do pecado, sem derramamento de sangue não há remissão. Mas esse período mostra justamente a superioridade que terá o sacrifício do Messias, que você mencionou antes do intervalo, que iria acontecer, não é? E aí você tem uma lição que vai vir antes, inclusive, com Samuel, na relação com Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, nós temos um princípio aqui que é eterno, porque é baseado no caráter eterno de Deus, onde diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Mais uma vez, há um retorno à palavra lá de Êxodo e de Deuteronômio, a lei do Senhor. Muito legal. Agora,
como é que ficam os sacrifícios hoje, né? É legítimo pedir ou pensar que Deus espera sacrifícios do seu povo hoje? Pastor Lago. Olha, mesmo lá atrás, quando Deus está pedindo sacrifícios, holocaustos e tantas outras situações para que o povo adorasse ao Senhor, mesmo lá, a intenção de Deus não estava primariamente nos holocaustos e nos sacrifícios, e sim na disposição do coração do povo. Por exemplo, Oséias capítulo 6, versículo 6, o texto vai dizer assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então veja que já lá no Antigo Testamento já tinha essa preocupação de Deus. Através do profeta Ezequiel, nós vemos Deus falando, vai chegar um tempo em que eu vou trocar o coração do povo de pedra para um coração de carne. Essa é uma figura dizendo, o povo está duro de coração e agora virá um coração mais terno, um coração mais dócil, que aceitará melhor a vontade do Senhor. Então sempre haverá essa disposição de Deus buscando o nosso coração e não sacrifício. Não obstante, nos nossos dias nós podemos falar sobre alguns sacrifícios que ainda Deus aceita e são sacrifícios agradáveis ao Senhor, mas a recomendação bíblica, ela passa por Hebreus 13:15. O pastor Alexandre citou Romanos 12:1, sobre rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Hebreus 13:15 vai dizer isso aqui, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E se nós formos olhar como é que nós temos certeza da nossa salvação, a ponto de Jesus falar assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque eu não posso julgar o irmão para falar se o irmão é salvo ou não. Mas Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 vai dizer, se com a tua boca confessares e em seu coração creres, então eu posso confessar diante dos homens que eu aceito a Jesus, que Jesus é meu Salvador, mas o meu coração pode rejeitar. E aí o meu coração Deus está enxergando. Eu posso fazer vários sacrifícios, mas o meu coração está longe de Deus. E é isso que alguns profetas vão ser usados por Deus para falar. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pastor Alexandre, antes de perguntar para o senhor sobre os sacrifícios de hoje, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento era muito complicado, não era não? Muito complicado, por isso que um dos livros mais difíceis da Bíblia é o livro de Levítico. Principalmente porque desde o ano 70 depois de Cristo para cá, não se tem mais a prática do sacrifício e, portanto, a interpretação fica mais difícil de ser entendida. Não dá para ver como eles fazem, né? Exatamente. Porém, esses judeus ortodoxos estão trazendo isso de volta e logo nós vamos estar sabendo de algumas coisas interessantes. Aliás, uma curiosidade, por que circula por aí tal negócio de novilha vermelha? Então, porque também aparece no profeta Ezequiel, e isso é mencionado lá em Êxodo, que é com o sangue dessa novilha que cacheiriza, que torna apropriado os utensílios. É com sangue. Não é qualquer novilha? Não. Então, mas o diferencial aí, além da novilha vermelha, é o sangue dela. Então, o que torna, o que separa do uso comum para o uso sagrado? O sangue. E dessa novilha vermelha. Tem duas pastando lá na Galileia, no norte de Israel. Tá brincando. Justamente para ter garantia de que a hora que for reconstruir o templo, vai ser santificado através da aspersão do sangue. É o sangue que torna o castiçal, como está descrito lá em Êxodo, apropriado para o uso. Porque você pode fazer não deve, tem a proibição. Mas se você fizer e colocar na sua casa, não quer dizer que é aquele do tabernáculo ou do templo. A não ser que seja feito isso publicamente pelos sacerdotes, com sangue, e aí tira do uso comum para o uso sagrado. É isso que é consagrar. É isso que é consagrar, exatamente. Consagrar ao Senhor. Como é que o irmão vê a ideia dos sacrifícios hoje?
É claro que quando a gente fala de sacrifício, nós temos que saber qual sacrifício. O sacrifício de remidor, de redenção, esse é através do sangue do Machia, do Senhor Jesus, que é o Messias de Israel, que era tanto a oferta quanto o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, inclusive um sacerdócio superior. E aí então está resolvida essa questão. Como é que os judeus fazem isso hoje para sentirem perdoados? Não tem templo, não tem sacrifício, não dá para ter certeza de expiação de pecado. Claro que o profeta Jeremias era profeta porque ele justamente podia dizer: Deus está me revelando que o coração de vocês não é puro no sacrifício. Ele não poderia fazer isso por si mesmo, como o pastor disse. Não posso julgar você. Não podemos mesmo. Mas é Deus julgando através do profeta. Então não é o profeta falando, é Deus falando através do profeta. Tá certo? Então essa é a questão lá de Jeremias capítulo 7. Agora, quando nós olhamos para o judaísmo, ele substitui através da oração, penitência e caridade. Eles acreditam que ao fazerem isso, eles terão seus pecados cobertos. Mas no fundo, eles não acreditam e nem podem garantir, porque não existe a parte visível do sacrifício, que eles sentem que é uma falta, enquanto nós não olhamos para o sacrifício de Cristo. É por isso que Hebreus, e aí eu respondo essa questão para os dias de hoje, usando o mesmo livro que o pastor, mas agora um outro aspecto. Hebreus 4, 13 a 16 diz: visto que não tem, verso 13, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Citando, como eu falei, de Jeremias. Aí o verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O nosso sacrifício de oferta de louvor, e sacrifício vivo, é o nosso culto racional, e só podemos fazer por causa do sacrifício de Jesus Cristo por nós, e também, como diz a Bíblia, Efésios, que ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons. Através dos dons, essa capacidade espiritual que Deus nos dá de fazermos algo para a glória dele, para o louvor dele, e ainda resultará em galardões para aqueles que assim fazem. Então, o sacrifício não é mais para alcançar a benevolência divina, e sim em gratidão pelo que ele já alcançou para nós na cruz do Calvário. Maravilhoso. Pastor Eliel, muitos crentes hoje ensinam, são exortados ou até mesmo também praticam o jejum e vigílias sistemáticas como uma maneira de se sacrificarem para oferecerem isso a Deus e geralmente tentando conseguir algum tipo de bênção, tal. Por exemplo, é muito comum, vamos almoçar? Não, estou no restaurante de Jesus. Por quê? Não, porque eu estou precisando comprar um terreno, tal, né? Sair do aluguel, papapá. Eu estou citando exemplos concretos, né? De quem eu sei que faz jejum, outros para conseguir aumento de salário, ou para conseguir um emprego, ou para conseguir a libertação espiritual de um parente. Como é que o senhor vê isso? Olha, a gente tem que entender que quando a gente faz jejum, a gente fica mais espiritual, porque a gente se afasta daquelas coisas essenciais para nós, no caso, a alimentação. Agora, o entendimento muitas vezes está errado na prática do jejum, principalmente dos crentes mais pentecostais. Eu falo mais pentecostais, aqueles que dão mais ênfase aos dons. O pentecostal também, mas um pentecostal que eu procuro analisar o texto da palavra de Deus. Então, o jejum, em princípio, é quando nós temos fome de Deus, nós deixamos de nos alimentar das coisas desta terra, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Por quê? Porque o texto da palavra de Deus vai dizer lá em João 4:24 que os verdadeiros adoradores
o adoram em espírito e em verdade. Então, quando eu consagro a minha vida, eu fico mais espiritual, eu fujo ou fico distanciado das coisas desta terra, e aí eu estou fazendo esse jejum buscando a minha comunhão mais próxima com Deus. Logicamente que esse jejum, ele vai me trazer mais poder na minha oração, porque eu vou estar mais íntimo com Deus. E aí, é bem verdade que é nesse momento que a gente recebe dons espirituais e que Deus ouve a nossa oração, porque quando você está jejuando, você se distancia das coisas dessa terra. Então, a sua finalidade última, se é finalidade tem que ser última, né? A sua finalidade não é as coisas desta terra, são as coisas do céu. Então, nesse sentido, a gente, quando está jejuando, a gente se afasta das coisas dessa terra. Então, é inconcebível alguém jejuar pensando nas coisas dessa terra. Se alguém fizer isso, está fazendo de forma errada, a motivação é errada. E aí, os amigos de Sião fazem jejum ou isso é uma prática judaica? Sim, fazemos nas ocasiões oportunas, né? E... Os judeus não são que nem os árabes, que tem o Ramadã e tal? Não. O Ramadã é bem interessante. Eles ficam sem comer durante o dia e comem à noite, passam a noite toda comendo, né? Sério? É, sério. É assim que é. Eles ficam muito tensos. Eu senti isso lá em Jerusalém, no mês do Ramadã. Eles eram muito irritadiços e fumavam mais do que o normal. Os árabes, que eu digo, os árabes comerciantes com quem a gente tinha mais contato lá em Israel. Agora, os jejuns, claro, tem um objetivo espiritual e tudo mais, mas eu tenho uma postura assim, um pouco mais cautelosa em relação àquilo que as pessoas fazem. Evitando esses exageros, eu acho que é uma boa prática de disciplina espiritual. Então, eu acredito que nós substituímos os sacrifícios por disciplinas espirituais que nós encontramos na Bíblia, a prática da leitura, da oração, da comunhão, do salmodiar, né? Como o pastor citou, Hebreus 13. O sacrifício a Deus é o nosso louvor ao Senhor. Então, é um tempo em que tiramos para adorar a Deus, oferecendo nossos dons e talentos a Ele, mesmo que seja no ajuntamento da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, eu não tenho assim muitas restrições em relação a essas práticas espirituais. Aliás, até acho que deve ser incentivado, evitando os excessos, evitando os exageros, porque senão vira um fim em si mesmo e não, né, em Deus, essas práticas. Então, seria isso que eu tenho a comentar sobre o assunto. Jesus só jejuou no deserto. Depois ele não fazia mais jejum? Vai fazer jejum naquilo que é ocasional e que se exigia. Mas ele vai dizer para os discípulos, né, quando questionam, olha, os discípulos de João, né, também os fariseus jejuam e nós, né, não, calma, enquanto vocês estiverem com o noivo é festa, depois vocês vão ter que jejuar assim. Então é por isso que ele não tem ali uma mensagem mais proativa em relação ao jejum, porque depois da partida dele, aí sim os discípulos teriam que jejuar e jejuar muito, porque ele vai dizer que algumas castas de demônios só saem com oração e jejum, inclusive. Eu tenho severas dificuldades para jejuar e para fazer vigília. Justamente os dois exercícios é terrível. Vai ver que é por isso que eu sou presbiteriano, né? Sei lá. Mas enfim. Agora, pastor Eliel, existe algum tipo de, por exemplo, a ideia de você abrir mão de alguma coisa como um sacrifício material para que Deus veja o seu amor? O senhor acha isso legítimo? Alguns praticam esse tipo de coisa. Inclusive, na questão do jejum mesmo, hoje tem um jejum mais moderno, mais atual, dessa pós-modernidade aí, que eu vou jejuar chocolate, isso. Eu vou parar de passar batom, igual tem algumas mocinhas que fazem isso, porque eu não vivo sem batom, ou coisa do tipo. Isso daí não é legítimo, não. A prática do jejum bíblico é aquela que nós nos abstemos da alimentação. E aí tem a alimentação sólida e a líquida também. É bem verdade que também tem o jejum parcial, que também é aceito, quando a gente só não alimenta e toma líquido também.
Mas quando a gente olha para a prática da vida cristã, como disse o pastor Alexandre, nós temos que ser disciplinados. Então, o devocional ele tem que ser diário. Então, não se concebe a ideia de um crente em Jesus que não leia a Bíblia durante um período de 24 horas, que não ore ao Senhor, que não pare para fazer uma meditação da sua vida cristã. Agora, sacrifícios não são hábitos corriqueiros, são hábitos esporádicos. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um sacrifício de dar uma oferta voluntária ao Senhor, nada de você ser manipulado por alguém, mas voluntariamente Deus toca no seu coração e você, eu vou fazer um sacrifício, vou dar uma oferta que vai me custar, vai ser pesado para mim, mas eu vou fazer esse sacrifício. E qual é a intenção sua? É o progresso da obra de Deus. Você sabe que com aquela oferta, a obra de Deus vai prosperar, missionários serão enviados, a igreja vai ter o seu sustento. Então, é válido sim esses sacrifícios dos nossos dias. Tá bom. O senhor sacrifica muito, pastor? Então, quando a gente... Acho que entrou mais... Aí acabamos entrando um pouquinho mais na área do voto, que tem só uma advertência, não seja tolo ao votar, né? Se votou, cumpra logo o seu voto. E se a gente ficar aqui falando dos nossos votos, dos nossos sacrifícios, nós vamos perder a espiritualidade e entrar na área da carnalidade. Então, quem deve saber até onde ele deve ir, né? Por isso que eu não vou te julgar e nem também vou dizer o quanto eu sacrifico. Tá bom. Foi misericordioso para comigo. Estivemos conversando aqui com o pastor Eliel Lago, da Comunidade Evangélica Boas Novas, e com o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis. Ambos estão à sua disposição e ambos têm o contato publicado no site vejamsó.com.br. Na aba Convidados você encontra o contato deles para você fazer suas perguntas, convites, etc. Quem vai ganhar o livro na grade? O pastor Cleverson Pereira do Vale. Pastor Batista agora em Mogi das Cruzes. Valeu, pastor Cleverson. Fique na paz do Senhor. A gente se encontra no próximo Vejam Só.